conosco, amém? Livro de Neemias, capítulo 8, versículo 10, diz o seguinte: e Neemias acrescentou: podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Amém, irmãos? Levante as tuas mãos, a gente vai falar numa outra versão. Repita bem forte comigo, diga assim: a alegria do Senhor é a nossa força. Agora vira para alguém que está ao lado e diga assim: a alegria do Senhor é a sua força. Profetiza sobre ele, dá um tapinha na mãozinha dele aí. Amém, irmãos? E nesta noite Deus quer falar conosco sobre a alegria do Senhor na nossa vida, irmãos. Como nós realmente precisamos dessa alegria, né, irmãos? E um dos símbolos da alegria é uma boa risada, né, irmãos? Sorrir é um dos símbolos da alegria. É um dos símbolos quando a gente está bem. Quem aqui conhece alguém que tem uma boa risada? Levante a mão aí. Acho que todo mundo vai olhar para a pastora Thalita, né, gente? Né? Uma risada única, né, gente? Quando eu a conheci, gente, e ela fez aquela risada, eu falei assim: eu quero essa risada só para mim todos os dias. Não, irmãos, eu fui inteligente, né, irmãos? Como é bom a gente dar risada, né, irmãos? Como é bom a gente sorrir. Quem aqui já se lembra, que lembra de um dia que você sorriu tanto, deu tanta risada que você se descontrolou? Você lembra que você passou vergonha, gente? Né? Às vezes a risada é tão forte que descontrola assim, aquele intenso, né? Que às vezes sai até um xixizinho assim, né, gente? Né? Já aconteceu isso? Você escapou, né? Você não conseguiu se controlar. Mas, irmão, sorrir faz bem. Diga comigo assim: sorrir faz bem. Irmãos, a alegria ela faz bem para a gente em muitos aspectos da nossa vida. Irmãos, você sabia que a sorrir, ser alegre, dar risada, faz bem até para o corpo físico? Eu acho, irmãos, isso maravilhoso, eu acho extraordinário. Aquilo que o ser humano vai descobrindo, né? Porque a ciência ela vai evoluindo, a medicina ela vai evoluindo. E às vezes ela descobre algumas coisas assim e fica: uau, que coisa que descobrimos. Mas quando a gente lê a Bíblia, gente, eu fico tão assim impressionado com a sabedoria de Deus, que a Bíblia já revelava isso. Por exemplo, hoje está se descobrindo cada vez mais que quando você está bem emocionalmente, quando as suas emoções estão bem, quando você está alegre, isso faz bem para o corpo físico. Mas você sabia que Salomão já escreveu isso há 3.000 anos atrás? No livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 22, fala o seguinte: o coração bem disposto é remédio eficiente. Olha que coisa. Mas o espírito oprimido, a alma oprimida, triste, desanimada, resseca os ossos. Irmãos, quando uma pessoa dá risada, libera hormônios, né, faz ali libera a endorfina, que é um hormônio anti-estresse, diminui a pressão sanguínea, né, relaxa os músculos do rosto, fortalece melhora até a mente, até dores do corpo físico são melhorados quando a gente ri, quando a gente está mais alegre. Olha que coisa maravilhosa. Mas não é, irmãos, somente no físico também. Dar risada, irmãos, ela também, você rir mais, faz também uma conexão social. A gente cria mais amizades, os relacionamentos são aprofundados quando a gente está perto de pessoas que riem. Você já percebeu algo? Quem que ensinou a gente? Já percebeu algo? Quem que ensinou a gente a fazer um bebê sorrir? Já parou? Você vai ali, você pega um bebê, você se aproxima de um bebê. Qual é a primeira coisa que você quer fazer? Fazer o bebê sorrir, não é assim mesmo? Né? Até eu coloquei um vídeo aqui, vocês vão conseguir colocar. Gente, como é gostoso fazer um bebê sorrir, né? Vocês vão dar para pôr aí? Ó. Não sei se alguém já viu esse videozinho. Tá bom, isso, pode tirar. Você pode dar um sorriso para quem está do seu lado, diga assim: você é uma bênção de Deus. Por que a gente sorri, irmãos? Conecta a gente, você sorri, a pessoa, vocês começaram tudo risado, só de ver o vídeo aí, né? Uma pesquisa foi feita, irmãos, que casais que riem juntos têm casamentos mais duradouros. Até igreja, você sabia disso? Igrejas que dão risada crescem mais. Por isso que nós estamos crescendo para a glória de Jesus, amém, irmãos? Mas não é somente o físico,
não é somente a alma, o nosso social, mas também você sabia que a alegria é algo muito importante, irmãos, para a nossa vida espiritual. A alegria, irmãos, ela é uma força de evangelismo. A alegria é uma das grandes provas que Jesus habita dentro de você. E como faz, irmãos, a diferença? Como atrai as pessoas para Jesus quando ela vê um cristão, um discípulo de Jesus? Quem é discípulo de Jesus aí? Sabe o que é um discípulo? Discípulo de Jesus é alguém que pensa e age igual a Jesus. E quem pensa e age igual a Jesus é alegre. E isso chama a atenção das pessoas, porque ela olha para cada um de nós. Às vezes ela pode até pensar: puxa vida, mas essa turma aí não tem problema na vida. Nós temos, irmãos, mais problemas do que qualquer um pode imaginar. Mas sabe, irmãos, quem tem Jesus, preste atenção, quem tem Jesus tem problema. Quem tem Jesus pode até ficar um pouco assim preocupado. É normal, pastor, de vez em quando o senhor acorda assim de madrugada nervoso. Eu acordo, sabe, irmãos, mas sabe o que quem tem Jesus não tem? Quem tem Jesus não tem o desespero na sua vida. Ele tem uma paz, ele tem essa alegria, como o próprio Senhor Jesus declarou em João capítulo 16, que nesse mundo nós teríamos as aflições, mas tem o quê? Um bom ânimo. A alegria atrai a sua família para Jesus. Quem quer ganhar a sua família para Jesus aqui, irmãos? Quando você chegar do culto, chega alegre na sua casa. E aí a pessoa pergunta: como foi o culto? Foi maravilhoso, Deus está enchendo a minha vida. Mas não somente depois do culto, mas no seu dia a dia. 3 ferramentas preciosas para a gente ganhar a família para Jesus. Quantas ferramentas, irmãos? 3 ferramentas para você ganhar a sua família para Jesus. Família a gente ganha com oração, com amor e o testemunho. Família a gente não ganha falando na cabeça deles. Família a gente não ganha forçando. Ora pela sua família. Ame, tenha atos de amor e deixa eles verem Jesus transformando a sua vida. A alegria, irmãos, atrai pessoas para Jesus, mas a alegria também, ela é uma proteção na nossa vida espiritual. Muitas vezes nós já ouvimos falar sobre dar brechas para Satanás. Quem já ouviu falar sobre dar brechas? Brechas são pecados que nós damos, que é onde o inimigo entra em nossa vida. Mas você sabia, irmãos, que sentimentos e emoções negativas também podem ser brechas? Preste atenção nisso. Sentimentos e emoções negativas não são necessariamente um pecado, mas pode te levar a pecar. A irritação é um pecado? Não, porque a Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Mas o que o versículo diz logo em seguida? Não deis lugar ao diabo. A irritação, por exemplo, levou Moisés a pecar. Ficar irritado não é pecado, mas Moisés ficou muito irritado. Você lembra da história? Deus falou para ele assim: Moisés, fale com a rocha. Ao invés de Moisés falar, ele bateu na rocha, desobedeceu a Deus, e isso se tornou um pecado. Tristeza não é pecado. Não é pecado você ficar triste. Você não está falhando com Deus, mas a tristeza pode te levar a pecar. A tristeza, ela pode levar a você a situações perigosas. Quando nós, irmãos, temos alegria, a alegria ela protege a nossa alma e protege a nossa vida espiritual. Mas um terceiro benefício espiritual, irmãos, da alegria, é que a alegria também é força. Diga comigo, diga assim: alegria é força. Como nós lemos aqui em Neemias 8:10, a alegria do Senhor é a nossa força. Preste atenção nisso, irmãos, existe na palavra de Deus uma conexão. Diga comigo assim: conexão entre alegria e força. Então pega assim as suas 2 mãozinhas agora, repita comigo, diga assim: uma conexão entre alegria e força. Aí você vai juntar as 2 mãos, vamos lá, 1, 2, 3, diga comigo, uma conexão de alegria e de força. Talvez você diz: está me faltando força, eu estou cansado, eu não tenho força para lutar por isso. Provavelmente não está faltando força, está faltando alegria, porque a alegria perante a palavra de Deus, ela é força. A alegria, irmãos, não vai mudar as circunstâncias, mas vai mudar você para enfrentar as circunstâncias. Nós temos, irmãos, e vivemos uma grande necessidade de alegria. Provavelmente, irmãos, como pastor, eu não conheço outra necessidade maior do que nos dias de hoje, de uma alegria, mas uma alegria verdadeira, e não uma alegria superficial. Se a gente olhar, irmãos, nesse mundo, na sociedade, na comunidade, superficialmente parece que estamos mais alegres. As dancinhas do TikTok, os videozinhos, tudo isso, parece os memes, parece que a gente está dando risada e alegre. Mas se você sair dessa superficialidade
Se você não assistir mais vídeos, se não tiver mais dancinhas, se você não está num grupo animado, num estádio torcendo, quando você está só, aí é o verdadeiro teste da alegria. Quando estamos sozinhos, quando estamos com a gente mesmo. A necessidade, irmãos, de alegria, ela latente em nossa vida. O nosso mundo é um mundo negativo, um mundo violento. Você já reparou que todo filme, todo seriado, se não tiver tragédia, se não tiver violência, não chama a atenção das pessoas. A nossa mente, ela é mais propensa ao negativo do que o positivo. Você pode ver uma notícia na televisão que diz o seguinte: amanhã tem 20% chance de ficar nublado. Agora, vamos fazer o raciocínio, irmãos. Se amanhã tem chance de ficar 20% nublado, é também porque tem chance de ficar 80% ensolarado. Mas por que ao invés de dizer 80% ensolarado, nós vamos dizer que amanhã tem chance de ficar nublado? O negativo, ele prende a gente. Nós temos uma necessidade de sermos transformados pelo Senhor e receber essa alegria do Senhor na nossa vida. Sabe, igreja, pregar sobre alegria é um dos temas que me traz mais convicção e certeza. Eu prego com muita convicção, com muita certeza. Não prego a palavra de Deus com dúvidas no meu coração. Mas se tem algo, irmãos, que me traz ainda mais convicção, é pregar sobre alegria. Por quê, pastor? Porque diante de você está a prova de um milagre. Eu lembro que um dia perguntava a Deus, falava assim: Deus, parece que eu não tenho um grande testemunho. Porque às vezes eu ouvia pessoas falar sobre um testemunho, e a pessoa dizia: eu era ex isso, ex aquilo, e ex não sei o quê. E eu dizia: Deus, eu não sou ex nada. Cresci na igreja, nunca me desviei dos caminhos de Deus. Mas quando foi naquele dia que Deus falou assim: Daniel, não olhe aquilo que você era, mas olhe a obra que eu tenho feito dentro de você. Por muito tempo, irmãos, eu permiti uma solidão no meu coração, e essa solidão me trouxe uma tristeza profunda. Eu tenho plena convicção que se eu não tivesse na presença de Deus, se não fosse Jesus na minha vida, eu viveria, irmãos, totalmente depressivo. Eu viveria totalmente à base de remédios, porque é algo que eu não consigo explicar. Parece que surge lá de dentro. A minha tendência, ela é sempre mais para um negativo, para uma tristeza profunda. E como eu preciso, irmãos, dessa libertação do Senhor todos os dias da minha vida. E eu louvo ao Senhor porque Ele tem enchido o meu coração de alegria, como vai encher o seu coração também. E toda vez que você me ver fazendo a obra de Deus, ou me encontrar em qualquer lugar, você pode olhar e dizer ali está um milagre do Senhor. Porque, irmão, sem Jesus, o meu lugar seria num quarto trancado, escuro, depressivo. Mas a presença do Senhor Jesus me liberta, a presença de Jesus me cura, ela me traz restauração, ela me faz alegre, a presença de Jesus me faz sorrir. E eu quero declarar: você vai voltar a sorrir novamente, você vai ser cheio desta alegria, porque essa alegria não é só para mim, essa alegria é para você. Você também pode viver alegre, você pode viver entusiasmado, você pode viver empolgado, você pode viver com sonhos e planos da sua vida, porque aonde está a alegria do Senhor, aí está a nossa força. E Ele tem alegria para você, e Ele tem uma grande alegria para todos nós. Mas por onde nós começamos, irmãos? Por onde nós começamos a restaurar a nossa vida? Aonde nós encontramos essa alegria? Nós começamos, irmãos, preste atenção, pelo começo de todas as coisas. E o começo de todas as coisas chama-se o nosso Deus. O nosso Deus, o Senhor Jesus, irmãos, Ele é a fonte da nossa alegria. Diga comigo assim: Jesus é a fonte da minha alegria. Nós começamos, irmãos, nos conectando em Deus. Nós começamos conhecendo melhor o nosso próprio Deus. Sabe, igreja, a maioria de nós precisamos aprofundar o nosso conhecimento de Deus. E precisamos conhecer, irmãos, um Deus que é o Deus verdadeiro, e não o Deus que a gente criou na nossa mente. A maioria de nós temos um Deus em nossa mente, presta atenção nisso. Um Deus como se fosse um senhor bem velhinho, pouquinho acima do peso, cabelo branco, cara fechada, sisudo, sempre sério, como se fosse um juiz implacável, pronto para nos condenar e para nos culpar.
Mas se o Espírito Santo falasse conosco hoje e dissesse: você sabia que esse Deus não é desse jeito? E se eu dissesse para você hoje que Deus também é capaz de sorrir? E se eu dissesse que Deus é capaz de dar risada? E se eu dissesse para você que Deus tem um grande, ótimo e bom senso de humor? E é esse, irmãos, o tema desse mês de fevereiro. Nesse mês de fevereiro nós vamos ministrar uma série de mensagens nos domingos de mês de fevereiro, com o tema: o Deus que sorri. Porque Deus, Ele está sorrindo para você. Você crê que Ele está sorrindo para você? Você crê que Ele não está com aquela cara zangada? Deus, irmãos, preste atenção, Ele não é como um policial assim malvado, que fica escondido, né? Ali só procurando o teu erro. Não que o policial é malvado por fazer isso, mas Deus não é desse jeito, irmãos. Ele não está ali procurando, aí fica escondidinho, aí quando você erra, Ele apresenta: errou, te peguei, vou te punir. Como um pai que sorri para os seus filhos, assim é o nosso Deus. O nosso Deus, irmão, se alegra. No livro de Números, capítulo 6, versículo 25, numa versão diz o seguinte: que o Senhor sorria para você. No livro de Salmos 119, 135 também diz para nós: sorri para teu servo e ensina-me o modo correto de viver. Salmos 37 diz que Deus sorri diante dos seus inimigos, Ele dá risada diante daqueles que tentam se levantar contra Ele. Mas o nosso Deus, irmãos, não somente sorri, mas nos encoraja a sorrirmos também. Eclesiastes 3 diz: há tempo sim de chorar, mas também há tempo de rir, e rir bastante. O livro de Gálatas diz para nós que um dos resultados do Espírito Santo na vida do cristão é que ele gera a virtude da alegria. Provérbios 31, 25, da mulher virtuosa, diz o seguinte: que a mulher virtuosa reveste-se de força e dignidade e sorri diante do futuro. Filipenses então 4, versículo 4, diz: alegre-se sempre no Senhor, novamente eu direi, alegre-se. O nosso Deus, irmãos, é alegre, amém, igreja? O nosso Deus sorri, e Ele também nos incentiva a sorrir. E quando, irmãos, nós chegamos na presença do nosso Deus e olhamos para Ele como um Pai que sorri para nós, preste atenção nisso, a alegria do Senhor é liberada sobre a nossa vida. Quando nós sentemos, irmãos, esse Deus como um Pai que nos ama, que cuida de nós, nós podemos ter acesso a essa alegria do Senhor. Rapidamente, o que faz Deus sorrir? Você já parou para pensar nisso? O que será que faz Deus sorrir? Como um pai, irmãos, que sorri para os seus filhos, Deus também está pronto para sorrir a você. Esse mês de janeiro, esse último mês de janeiro, foi um mês muito particular para mim, muito específico, muito diferente. Nesse mês de janeiro eu tive duas experiências assim, com meus dois filhos, o Eliote e a Keren. E eu passei 2 semanas, uma semana com cada um assim, muito intensas. E ali cuidando deles, fazendo muitas atividades para ele. O Eliote no começo do mês se mudou para os Estados Unidos, buscando o teu sonho de ser um jogador de basquete. E eu passei ali uma semana com ele, conhecendo os lugares e comprando as coisas. Precisava comprar roupa, precisava comprar tênis, precisava comprar computador, preparando as condições para ele. E nessa última semana agora que passou, a mesma coisa foi com a nossa filha Keren. Nossa filha Keren faz faculdade de engenharia e ela está indo agora para o 7º semestre e ela está fazendo um intercâmbio pela faculdade. E essa noite ela foi para a Holanda, vai ficar alguns meses fazendo o intercâmbio da faculdade. E agora você imagina a crise que a pastora Thalita e eu estamos, né, irmãos? Um filho está 3 horas para trás, o outro está 5 horas para frente. Agora a gente vai ficar acordado o dia inteiro para conseguir falar com os dois, viu, irmãos? Se vocês me viram meu zumbi aqui na igreja, vocês já sabem o que está acontecendo. E nessas 2 semanas, uma com ele e nessa última semana com ela, correndo, comprando coisa, indo para o dentista, preparando a viagem. Como eu sorri com eles. E foi muito interessante, porque preparando já essa mensagem, Deus falou assim: preste atenção no que você está fazendo. E eu comecei a prestar atenção, tudo que eles faziam que me fazia sorrir. Deus falou assim: é assim mesmo comigo. Deus falou comigo: é assim que meus filhos me fazem sorrir. Depois dos outros cultos eu vou aprofundar isso, mas presta atenção. 3 coisas que nós fazemos, atitudes que fazemos que faz Deus sorrir. Primeiro, você faz Deus sorrir quando você é grato a Ele.
Sabe, igreja, um pai, uma mãe fazem milhares de coisas para os seus filhos, mas quando o filho simplesmente diz algo tão pequeno: obrigado, pai. Os pais fazem algo enorme e o filho só fala assim: obrigado. Parece que é o suficiente, não é mesmo? Quem é pai e mãe aqui, você não precisa de mais nada. Os filhos não têm que enriquecer os pais, não precisam fazer nada. Às vezes a gente pensa assim: eu preciso fazer grandes coisas para Deus me amar. Não, presta atenção. Deus, Ele não te ama como um pai, Ele não te ama pelo que você pode fazer, pelas tuas capacidades, tuas competências, tuas realizações. Claro que é gostoso a gente ter conquista na vida, mas o amor de Deus por você não é pelo que você faz, mas é por quem você é, já faz Deus amar você. E quando num ato de tanta simplicidade, você diz: Deus, obrigado. A gratidão, irmãos, libera essa alegria do Senhor sobre a nossa vida. Às vezes, irmãos, nós ficamos pensando: se eu tivesse mais dinheiro, se eu tivesse mais talento, se eu tivesse aquilo, aí eu seria mais feliz. Não, isso é um grande engano e uma grande ilusão. Você não precisa ter mais, fazer mais, conhecer mais, realizar mais para ser grato. Sabe, irmãos, na verdade, todos nós aqui temos diante de nós duas escolhas a todo momento da nossa vida. Você pode ficar triste e infeliz por aquilo que você não tem, por aquilo que você não sabe fazer. Você pode ficar triste por aquilo que está dando errado, mas diante de você, você também pode ficar feliz e grato por aquilo que já está na sua vida, aquilo que já tem acontecido, aquilo que Deus já tem realizado. Não que a gente não deve desejar coisas melhores, sim, vamos sonhar com coisas melhores, amém, igreja? Vamos batalhar por uma vida melhor, mas ao mesmo tempo, sejamos gratos, porque a gratidão alegra o coração do Pai. Elimine da sua vida a murmuração, a reclamação. Pare de dizer: eu estou cansado dessa vida. Uma das coisas mais terríveis que nós podemos dizer para Deus: Deus, eu estou cansado dessa vida. Porque quando a gente diz eu estou cansado dessa vida, eu estou cego de tudo de bom que Deus tem feito. Sim, nós temos coisas que não estão tão boas, mas também tem muita coisa boa pela qual você pode ser grato. Não fique triste com Deus por aquilo que Ele poderia fazer e não fez. Muitos ficam revoltados contra Deus. Deus, o Senhor poderia fazer isso. E principalmente quando a gente conhece o poder de Deus. Deus, o Senhor poderia realizar aquilo, o Senhor poderia ter feito isso. Não fique triste, não fique confuso, não fique revoltado pelo que Deus poderia fazer. Ele é o seu Pai e Ele sabe o que está fazendo. Ele tem a hora certa, Ele está no controle de todas as coisas. Mas seja grato por tudo aquilo que Ele já tem feito na sua vida. Segundo, irmãos, a atitude nossa que faz Deus sorrir. Primeiro, Deus sorri quando a gente é grato. Deus sorri quando a gente sorri também. Eu vou repetir: Deus sorri quando a gente sorri. Deus sorri quando a gente está alegre. Deus sorri quando a gente está bem, quando a gente entende o nosso valor. Nessa semana, eu estava com a Keren no shopping, e ela estava descendo a escada rolante, eu estava alguns degraus para cima, e eu fiquei olhando ela assim, aquele pai babão, e de repente ela sorriu para alguma coisa assim, ela ficou feliz por aquilo, e eu comecei a sorrir de vendo ela sorrir, de ver ela bem, de ver ela feliz. E quando, irmãos, naquele momento eu falei assim: é isso aí, esse é o segundo ponto da pregação. Eu sorrio quando meus filhos sorriem. Eu sorrio quando meus filhos entendem o seu valor. Mas como entristece, irmãos, o coração de Deus, e como, irmãos, fecha a alegria de nossa vida, quando a gente não entende o nosso valor, quando ficamos acabando com a gente mesmo, se desprezando, se humilhando, quando a gente vai se entregando a relacionamentos errados, a hábitos que destroem nossa vida, porque nós não entendemos o nosso valor. Quando a gente desperdiça os nossos talentos, quando a gente não faz um bom uso do nosso tempo, dos nossos recursos, quando a gente começa a entender quem nós somos, quando começamos a entender o quanto somos importantes. E talvez você pode dizer: mas eu não sou assim tão importante. Quem disse que você não é tão importante? A sua importância não é definida pelo modelo do seu carro, do seu celular, o teu saldo bancário, os diplomas na sua parede. O seu valor não é definido pelos quantos seguidores você tem nas suas redes sociais. O seu valor é definido pela vida do próprio Senhor Jesus.
e que naquela cruz Ele não deu a vida dele somente pela humanidade. Jesus deu a vida dele pela sua vida. Não havia ouro, não havia dólar, não haviam pedras preciosas suficiente para comprar e resgatar a sua vida. Você custou a vida de Jesus. E quando um filho de Deus e uma filha de Deus cuida bem de si, valoriza aquilo que tem, valoriza aquilo que é, sabe o que acontece lá do céu? Deus dá um grande sorriso para você. E Ele diz: é isso, meu filho, é isso, minha filha, você é precioso, você é preciosa, cuide bem disso, pare de assistir essas coisas, encerre essas conversas, cuide bem do seu tempo, cuide bem do seu corpo, porque você é o meu filho e a minha filha, e um filho de Deus e uma filha de Deus é alguém importante, e quando você se cuida, lá do céu, Jesus está sorrindo para você. Se coloque de pé glorificando ao Senhor Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus porque Ele é bom e maravilhoso, igreja. Você pode aplaudir mais forte ao Senhor. Deus sorri quando você é grato. Deus sorri quando você cuida de você e valoriza você. Preste atenção nisso. E Deus também sorri quando você descansa nele. Como um filho, como um bebê que dorme tranquilamente. Não sei se alguns pais que estão aqui já fizeram isso, mas eu já fiz algumas vezes. Quando eles ainda eram pequenininhos, já faz um tempo. Por isso, pais, curtam bem. Criar filhos é ter dias longos. Os dias são longos, mas os anos são bem curtos, passam muito rápido. Não sei se você já fez isso ou já viu uma cena de um filme, um filho dormindo e o pai olhando para ele e o pai sorrindo para ele. Por que um pai sorri para um filho que está dormindo, gente? Aquele filho não está produzindo nada, aquele filho não está conquistando nenhuma nota boa, ganhando algum troféu, mas sabe quando aquele pai olha aquele filho calmo, tranquilo e descansando, isso traz no coração do pai uma alegria, sabe por quê? Porque ele entende que o seu filho está confiando nele. Você faz Deus sorrir quando você confia nele, quando você acredita que Ele está no controle de todas as coisas, que Ele tem o plano perfeito, que Ele sabe o que Ele está fazendo. Você confia, você faz Deus sorrir quando você acredita que Ele virá em teu socorro. Você faz Deus sorrir quando você crê que quando você precisar Ele vai intervir na sua vida. Essa mensagem chega até você para Deus dizer a você: eu não estou bravo com você, eu não estou com aquela cara fechada. Na verdade, os meus braços estão abertos e eu quero você de volta para mim. Deus manda dizer a algumas pessoas: eu estou com saudade de você, volte à minha presença, volte a confiar em mim, descanse em mim. Ainda que este choro seja tão forte, ainda que seja tão difícil esse exato momento, lembre-se da promessa que diz o Salmo 30, versículo 5: o choro pode durar uma noite toda, mas a alegria, ela vem pela manhã. O choro sim, ele existe, Deus o escondeu de nós. Ele diz que esse choro pode durar um tempo, mas ao mesmo tempo que ele diz que assim como o sol surge pela manhã, a alegria vai surgir novamente na sua vida. Esse luto, essa dor, essa dificuldade tem prazo de validade, e Deus manda dizer: está acabando, continue perseverando, continue firme na minha presença, assim como o sol nunca deixou de surgir. Você lembra algum dia que o sol não apareceu? Talvez a noite foi longa, mas um dia, naquela hora, o sol chegou, e Deus manda dizer: eu vou trazer alegria novamente, eu vou trazer essa paz, eu vou trazer esse contentamento. Põe a mão em teu coração agora, confie no Senhor, descanse nele. Quando você confia no seu Pai, você faz Deus sorrir. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, eu oro agora, Senhor, e clamo a tua presença, e eu clamo o teu poder que traz esta alegria sobre nós. Repita bem forte comigo, diga assim: Senhor Jesus, diga bem forte: eu creio que a tua alegria é a minha força. Diga: Senhor, eu creio que nesse momento o Senhor está sorrindo para mim.
Diga bem forte: eu repreendo agora. Diga com mais autoridade, diga assim: eu expulso agora. Saia da minha mente, saia do meu coração toda tristeza. Eu dou uma ordem, sai agora. Diga bem forte: eu sou livre. Diga: todas as raízes de tristeza, depressão e angústias, saio do meu coração, saio da minha mente. Diga, levante as suas mãos, diga: eu recebo toda alegria, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Você pode se assentar neste momento. Aleluia, Senhor. Minha pastora Thalita vai